quem diria que a Bianquinha repensou mesmo no que estava acontecendo. Se inscreve no canal, deixa seu like, a gente vai começar essa história aqui hoje, espero que vocês gostem. Essa treta da internet é uma treta bem recente, que pelo menos pelo que parece está se resolvendo mais rápido. Eu fiz um vídeo um pouquinho longo, mas que explica bem sobre toda essa treta. Então se você tem interesse de ver, pode ver aqui, eu vou deixar no card no canal. Mas eu vou dar um resumão aqui. Felca, um grande youtuber, lutando pelas causas de pessoas que são viciadas em apostas. Ganhando 100 mil reais, aquele aviãozinho que ela fica apertando é falso, é uma conta falsa que eles disponibilizam para você ganhar um dinheirinho, é uma conta que está programada para ganhar, que é para você convencer. Ou seja, até no anúncio ele tá te enganando, imagina no jogo em si, né? As pessoas falam assim, cara, se você apostou e perdeu dinheiro é porque você é burro, a culpa é sua. Cara, eu não sei se é o brasileiro ou se é o ser humano mesmo que tem essa parte apodrecida da alma de culpar a vítima, cara. Como que o cara, a pessoa foi uma vítima de um convencimento em massa da sociedade, de todo mundo falando, cara, você tem que apostar porque é legal, porque é gostoso, porque é bacana, porque é um joguinho, que é pra divertir, que é pra brincar, que é pra brincar. Como que você vai esperar que essa pessoa tenha um autocontrole da primeira vez que ela recebeu o anúncio da aposta, da centésima vez que ela recebeu o mesmo anúncio de aposta, e as pessoas nos seus arredores, as pessoas, o influenciador que ele assiste, fala de anúncio de aposta e fala de jogo de azar e fala que você tem que fazer porque você tem que ganhar, porque você tem que jogar, você tem que se divertir. Como que a pessoa vai ficar se mantendo esse controle? Lutando para que o governo faça alguma coisa para realmente ou banir a casa de aposta ou fazer alguma outra coisa. Ele já bateu no governo, já bateu em influência, ele faz bastante vídeo conscientizando as pessoas, e eu acho que quanto mais espalhar essa palavra de casa de aposta é ruim, e ruim pra família, ruim pro cérebro, ruim pra pessoa, isso vai ficar melhor. Ele tá fazendo esse trabalho que é muito legal. A Bianquinha, uma youtuber de 100 e poucos mil seguidores, veio do nada atacar ele, uma pessoa que tava fazendo um bom trabalho, veio atacar ele, falando que ele era um falso moralista, falando várias coisas. Que caso vocês falar queiram, oi, né? vou ser banida se eu falar oi. Você use a voz, né? E não voice chat. Oiê. O voice chat. E você vai bater no governo? Perguntar algo que seja do seu interesse. Só Olha, eu nos tenho depressão, influenciadores. como que eu faço pra resolver tal coisa e tudo Quiser mais, né? trocar ideia, E você vai poder ser respondido por um psiquiatra e não por um psicopata. Oiê, vai bater no governo ou só nos vocês influenciadores? perguntam Quiser pra trocar mim, ideia, Tom? vocês vão estar perguntando pra um psiquiatra, né? Ó, a Bianquinha acabou de mandar uma mensagem. Mandei. Oi, vai bater no governo ou só nos influenciadores? Se quiser trocar ideia, Tom. O que eu vou fazer é o seguinte, Bianquinha. Eu vou te banir da minha live. Pode banir a Bianquinha aí. Pode banir a conta da Bianquinha aí, viu? Ah, meu Deus, realmente. Moderador, bane a conta não vai da bater Bianquinha. no governo, eu vou fazer né? te banir da minha live. Bom, não ia Não falar vai de bater você, no mas agora eu governo, vou falar né? sobre a Bianquinha. Porque não dá view. Como se ele fosse um hipócrita, trazendo problemas da vida pessoal que ele já teve, trazendo várias polêmicas que não tinha nada a ver com a história. Ela veio chutar o cara que tava fazendo a coisa certa, e isso ela se sentindo a mais certa do mundo. E a queda dela foi bem grande nesses últimos dias, passou bastante vergonha, pessoas ficaram bem revoltadas, e agora ela postou um vídeo: minhas sinceras desculpas ao Felca. Eu vim aqui reagir. Espero muito que vocês vejam esse vídeo também como uma forma de conscientização do quão baixo você pode chegar por causa de uma treta que não tem nada a ver contigo. E aí a gente vai tomar decisões melhores baseado nessas coisas, porque ela não tinha nada a ver com a história. Veio atacar o Felca, fez vários vídeos. Claro, quer no hype do Felca, que é o tamanho do Felca, mas todo mundo quer um tipo de hype na internet. É o que acontece. Parece que ela repensou. No vídeo aqui ela parece que tá pedindo desculpa, tanto pra assessora do Felca que ela atacou. É bonitão. Aquela live do Felca lá, do cabelo prateado. Não sei qual que é. A assessora dele? Ah, a loirona gostosa? Loirona gostosa. Eu acho que ele Desculpa por ter chamado ela de gostosa. Foi o máximo que eu falei. Vamos lá. pega ela. Felca, eu tenho certeza que... Ó, pode postar isso aí de cortes. Eu tenho certeza que o Felca pega ela. Felca Ela é tá, muito gata. tá pegando bem ali. E ela então. vai na academia com ele, só fica lá olhando. Eles Que moram assessora junto? que mora junto. Que assessora é essa que mora junto? Porque a mina tá na casa do cara 1h no domingo, porra. É uma pessoa que trabalha muito. Aqui em São Paulo vocês Mas eu trabalham acho que ele muito. não é monogâmico. Eu acho que ele pega ela, supostamente. Não tinha nada a ver com a história também. Então a gente vai acompanhar aqui. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Primeira coisa desse vídeo, eu gostaria de pedir desculpas ao Felca, aos ataques pessoais que eu fiz pra ele. E também... Cara, ela repensou. Ela tá pedindo desculpa, ela tá indo num bom caminho. Vamos ter fé, vamos ter fé.
Eu tava com medo disso aqui ser um clickbait, mas ela pediu desculpa mesmo, tá? Espero que seja bom o resto do vídeo. A brincadeira que eu fiz lá no podcast sobre a assessora dele. Peço desculpas de coração. Espero que a Adriana, de alguma forma, me perdoe. E ele também, aqui eu falo genuinamente. Mas hoje, o vídeo aqui, ele diz... ele é um vídeo pra falar sério com vocês. Eu acho que a intenção, né, do que tá se tornando esse assunto, inclusive a própria intenção do Felca, das apostas esportivas e o vício que hoje as bets elas trazem, tá se perdendo um pouco o rumo. Porque a galera botou eu aí como a vilã, a defensora das casas de aposta, a defensora das empresas bilionárias, que elas, pô, nem sabem que eu existo, e a gente sabe que eu sou um peixe minúsculo dentre todos esses influenciadores. Eu sei que o seu vídeo é um pedido de desculpas, mas quem se colocou nessa treta foi você. Quem se colocou como defensor de casa de apostas, Keno, não foi você. Tudo isso aqui foi obra sua. Que bom que você está reconhecendo que você errou, mas isso aqui não foi as pessoas, foi você. E eu espero que isso fique bem claro, porque senão a gente vai cometer o mesmo erro que estava cometendo antes. Eu acho bom lembrar que tudo isso aqui foi plano seu, foi erro seu. Vamos enfatizar isso, tá? Vamos enfatizar isso. Dentre tudo que tá por trás também das casas de aposta hoje. Então hoje eu vim falar sobre bet. Hoje eu vim trazer os argumentos sobre bet. Eu gostaria muito que você ouvisse para eu falar o quanto isso é um buraco um pouco mais embaixo. Então, vamos lá. Eu espero que você veja o vídeo até o final, antes de comentar. E bora lá que o assunto hoje é sério. Tópico 1, pessoal. O hate e o boi de piranha. As pessoas, elas vão botar a culpa em um influenciador. E vão falar, esse cara, ele é culpado porque ele faz propaganda de bet. E de alguma forma, mano, ele pode ter a culpa dele. É imoral, eu concordo com você. É imoral, tá? É independente, né? Acho que tem outras formas. Mas você entende que você só colocar esse influenciador e botar toda a culpa nas costas dele não vai resolver o problema de fato. Porque enquanto isso está acontecendo, a gente está vendo isso acontecer, as empresas ainda estão lucrando e muito em cima de tudo isso, tá? Então, o hate, o boi e pirâmide vai virar um caça às bruxas. Esse influenciador, esse outro influenciador, a gente sabe que não é um, não é outro. Eu sou um peixe pequeno, se você parar pra ver, nesse mundo aí. E não isento a minha culpa, tá? Sou culpada também. Eu entendo o que ela tá falando, mas ao mesmo tempo, você não tem como falar, ai, mas todo mundo tá divulgando, mas não é a culpa do influenciador, na verdade a culpa é do governo. Sim, a culpa é do governo, mas a culpa também é do influenciador. A gente tem que bater nos dois, a gente tem que bater mais no governo, mas querendo ou não, a casa de apostas se perpetua tanto por causa de influencer. A pessoa pode colocar um peido numa garrafa e vender que as pessoas vão ser idiotas o suficiente para comprar. Então, se você não falar dos influencers que estão pegando literalmente 90% do público deles é pessoa pobre que usa Bolsa Família, precisa de dinheiro, precisa de ajuda, e essa pessoa pega e gasta Bolsa Família no tidrinho e o influencer não se importa nem um pouco, porque o dinheiro dele tá garantido. Eu acho que é muito feio, as pessoas têm que bater sim no influencer, tem que bater muito. Eu não tenho nem um pouco de dó de influencer que divulga casa de aposta, e eu entendo que, poxa, que chateação, vocês estão batendo muita gente, mas a raiz do problema tá ali. Sim, mas vocês são os galhos, entendeu? Se o governo é a raiz, você faz parte dos galhos e da estrutura do galho, entendeu? Então, essencialmente, toda essa árvore tem que ser derrubada, não só a raiz. Vocês estão fazendo aparecer tudo pro mundo. Então, as pessoas estão tendo muito acesso à casa de aposta, porque essa árvore tá saindo do chão e se espalhando por cima, entendeu? Então, se não tivesse tanto assim por cima, as pessoas não iam ver tanto. E isso aí é culpa de vocês. Vamos falar sobre o problema em si. Não vai resolver o problema. As empresas vão continuar lucrando em cima de tudo isso e vai virar o famoso caça às bruxas. É raso você falar, olha, esse é o influenciador, ele é culpado de tudo. Tópico 2. A solução real para o problema das casas de aposta. Eu acho que a solução real, ela tá muito além de você somente culpar o influenciador para esse problema, certo? Então, você tacar tudo isso em cima do influenciador, eu acho que não é a solução. Vamos lá. O principal problema tem a ver também com a propaganda, tá? Então, é a famosa história. Se você não conhece, você não consome. Se você conhece, você se interessa. Se você se interessa, você pesquisa. Se você pesquisa, você experimenta. Isso serve para qualquer tipo de vício.
Seja bebida alcoólica, seja cigarro, seja apostas esportivas ou aposta em geral. E eu não acho que o governo ele tá muito interessado em combater isso. A gente pode lembrar que anos atrás, uma das principais coisas que foi proibida foi a propaganda do cigarro, né? A propaganda disso aí que eles canetaram. Então, o governo não tá também muito aí para esse limite de propaganda. E quando eu falo de propaganda, eu falo de todos os tipos de propaganda. Sim, foi banido propaganda de cigarro, mas o número de fumantes diminuiu muito. Não tem como negar isso. Diminuiu muito, não tem como negar isso. A propaganda faz chegar muita gente também essa imagem de, poxa, todo mundo tá usando. Nossa, que legal o cigarro, olha que incrível. Então, por mais que tenha esse lado do governo, e o lado do governo é um lado muito grande, são eles que realmente vão falar assim, vamos banir isso aqui do país, mas é o Brasil, um bando de vagabundo, um bando de político vagabundo, nunca vão falar isso, eles só querem pegar o dinheiro do imposto e colocar no próprio bolso, que é o que eles sempre fazem e sempre vão fazer. Mas não é porque sempre fazem e sempre vão fazer que a gente vai simplesmente largar tudo, porque se a gente discutindo, brigando, já estão roubando, se a gente parar de discutir e brigar, vão roubar muito mais ainda. O que seria, assim, coisa assim que não parece nem que eles conseguem fazer, que é roubar mais. Então a gente tem que bater no governo, sim, e a gente tem que bater muito em influencer, sim. Michael Kister, Felipe Neto, Deolane, Virgínia, Kiko, Bianquinha no meio, qualquer um que divulga casa de aposta. Eu quero que vocês vão à merda. Um bando de hipócrita, querendo ou não. Me desculpa, sinto muito. Ai, eu não gostei. Ai, eu me sinto atacado. Que pena. Você tá atacando os seus próprios seguidores todos os dias. Então eu não tenho nem um pouco de pena de você. Seja no time de futebol, seja nas emissoras de TV, né? Que esses são os peixões, esses são os peixes grandes mesmo. Se você vê todo time de futebol, tá lá com uma propaganda enorme aí da casa de aposta. Você vai ligar a TV, pô, acho que você vai ver esse vídeo aqui meu, você vai ver uma propaganda no YouTube sobre casa de aposta. Então, a primeira porta de entrada aí, realmente, é a propaganda. Segundo ponto, pessoal, os provedores de pagamento. Sim, tem propaganda de tudo, principalmente no YouTube, já teve até propaganda de pornô. Eles não fiscalizam direito essas coisas, tem que fiscalizar, ó, mas 90% das pessoas que divulga é influencer. Querendo ou não, tipo, sendo assim uma coisa que você quer aceitar ou não, isso é verdade. Você consegue depositar na plataforma, né? Então, é uma brecha que está sendo ignorada pelo próprio governo também. Porque hoje em dia é muito fácil você entrar na casa de aposta, você depositar. Isso qualquer um, independente, você usar o seu Bolsa Família para pegar e depositar na plataforma. Isso deveria mudar. Se você vai para onde o cassino ele é legalizado, né, principalmente em outros países, você vê que tem uma certa dificuldade em você depositar. E eu acho que é uma brecha que precisa ser, de alguma forma, colocada. Não devia ser possível de maneira nenhuma fazer aposta em Pix, porque é a coisa mais estúpida do mundo. O Pix é tão ridículo que você não precisa colocar nenhum número do cartão de crédito. Então, o Pix é a coisa mais fácil, super simples. Antes com o cartão de crédito, pelo menos a pessoa tinha barreira de cansaço de não querer colocar o cartão ali. Agora, com o Pix, você faz instantaneamente, o que é uma bosta. Deixa muito mais fácil da pessoa apostar. E apostar, e aí quando ela vai apostar mais, ela vê que ela perdeu todo o dinheiro, que não tem mais nada, porque ela foi perdendo e nem percebeu. Você focar essa parte dos provedores de pagamento que fazem essa transição, você dá uma dificultada para as pessoas elas estarem depositando, principalmente as pessoas de baixa renda. Pessoal, percebem que as principais soluções aí que eu falei, tanto dos meios de pagamento quanto a própria propaganda, elas têm um elo em comum, que é o governo. Sim, é bater no Estado. E bater no Estado, hoje em dia, a gente sabe que não é tão fácil, porque se você for bater no Estado, você vai entrar naquela briga política. Ah, o governo, mas e o Lula, mas e o Bolsonaro, mas e o PT? Então, é uma coisa muito complicada você falar sobre política, sobre governo, que é o que mais está lucrando sobre tudo. Eu não acho tão complicado assim. Eu entendo a pessoa não querer falar de política porque fica uma coisa infinita. Muita gente vai ficar falando, Lula, Bolsonaro, não sei o que lá, e aí vai ficar enchendo o saco. Mas o que a pessoa tem que entender é que o governo é vagabundo sim, tá ganhando dinheiro com casa de aposta sim. Isso aí a gente já sabe, isso aí não é nenhuma novidade. A gente precisa pegar todos esses vagabundos e desgraçados que são os políticos corruptos, que isso aí é 90% do Brasil. A gente precisa pegar eles, colocar pressão de verdade pra eles poderem banir casa de aposta, o que eu duvido muito que vai acontecer, mas o essencial seria realmente banir, mas se não, colocar vários tipos de barreira
pra pessoa não ter como ter um acesso tão fácil, ser realmente uma coisa meio clandestina e que a pessoa tem vergonha de fazer. Essencialmente, a culpa é do governo, mas 90% acaba recaindo muito mais no influencer, porque são vocês que estão fazendo ser tão legal apostar, ser tão divertidinho. Vocês estão mostrando os lucros ali. Nossa, aí Tidinho soltou a carta. Ai, que legal, gente. E aí a pessoa não consegue comprar um arroz. A pessoa vai apostar o dinheiro que ela tem pra comprar sabe, eu vou comprar um leite ou eu vou apostar no Tidinho pra poder tentar conseguir o dobro do leite. Cara, é sério que vocês estão pegando essas migalhas de pessoas tão necessitadas. Isso aí é tão nojento que eu não consigo nem expressar o quão absurdo e nojento é uma atitude dessa. Então, querendo ou não, você vai falar de todos os culpados, mas essencialmente a culpa é sua que faz live falando ai, o Tidinho, ai, gente, olha, tá pagando, essa aqui é uma nova estratégia. Tudo isso é absurdo e você não poderia fazer isso. Acaba voltando pro mesmo ponto. O governo tá errado, sim, tem que bater no governo, sim, mas você carrega aí pelo menos metade da culpa. Eu diria que carrega mais da culpa ainda, porque você acaba fazendo ser legal todo esse jogo, ser tão incrível, tão legal, tão maravilhoso. O governo é o que tá ali por baixo dos panos deixando acontecer. O que é um lixo, é um absurdo, é uma merda. Mas a culpa que você tem nesse cartório aí, a gente não vai tirar. Você vai tentar, você vai falar, mas não vai ser retirada. E eu também não acho que é uma coisa assim muito virtuosa você não divulgar Tidinho. Óbvio que agora ela tá falando igual um ser humano normal, tá, gente? Porque todos os outros vídeos que ela fez sobre o Fel, que ela tava agindo feito um monstro, fazendo tudo no teatro, fazendo várias coisas. Agora ela tá agindo igual um ser humano decente. Mas assim, querendo ou não, se você sabe que é moralmente errado fazer, cara, realmente não tem ninguém mais que quer te patrocinar, só o Tidinho. Pelo amor de Deus, né, cara? Você podia estar fazendo outro tipo de propaganda, Virgínia também, vários outros influencers também, mas é aquela coisa do dinheiro rápido, o dinheiro que vai te deixando feliz. Michael Kister, um baita de um hipócrita vagabundo, que falou, ai, gente, na época da Blaze, ele falou assim, ai, gente, eu não vou mais divulgar. Desculpa, assim que acabar meu contrato, eu não divulgo mais. E assim, como eu falei, como várias outras pessoas que receberam o contrato, eu poderia negar? Poderia. Eu poderia ter visto com um olhar mais moralista sobre o problema? Poderia. Eu poderia ser mais investigativo e ter mais responsabilidade sobre o que eu anuncio aqui? Sim, poderia. E eu poderia dar mais ouvidos ao que vocês falam? Sim, e é por isso que eu não vou mais continuar. Eu ainda tenho alguns meses de contrato, mas como não tem nada que envolva a justiça ou o Ministério Público e tudo que tem de denúncia até então, seja o vídeo do Daniel Penin, não tem nada perante a lei que me permita quebrar o contrato. E como eu falei, eu ainda tenho que cumprir o contrato, mas eu passei esse tempo também para tentar negociar alguma coisa e eu vou fazer só 2 AD por mês. Eu vou deixar o tempo aqui no meio da tela para vocês conseguirem pular. E é isso, e depois que o contrato acabar, eu não vou mais continuar, eu não vou mais anunciar nenhum tipo de bet, assim, nem caso desse tipo. Aí acabou o contrato, ele renovou, porque mais ninguém tava falando da Blaze. Então pra ele foi tipo, dane-se, ninguém mais tá falando da Blaze, então vou voltar a divulgar. É ridículo isso, cara. Vocês têm que tomar vergonha na sua cara. Nenhum influencer que tá divulgando casa de aposta é coitado. É sempre viagem na Disney, é isso e aquilo, e vai pra lá, vai pra cá, faz um monte de coisa com dinheiro, dinheiro, dinheiro. E os merda que te seguem continuam na merda por culpa sua. Você pode até não ter a obrigação de tirar o cara da merda, mas pelo menos não coloca o pé na cabeça dele e não afunda ele mais pra merda. Que é isso que você faz quando você divulga casa de aposta. Porque você vai entrar naquela briga ideológica que a gente tá cansado de ver há muito tempo, que não dá mais para falar absolutamente nada, porque está polarizadíssimo. E aí a causa se torna o quê no final? Mais um ruído que não vai ter solução, entendeu? Então, se quer tirar tanto a provedora de pagamento quanto proibir a publicidade das casas de aposta, proibir as propagandas que fazem eles entrar, tem que bater no Estado. Não tem como. Próximo tópico, pessoal. Vocês sabiam que a porta de entrada principal hoje em dia não é os jogos populares como o Tigrinho? A porta de entrada é aquilo que a gente acha um ambiente acolhedor, que já tá na raiz do brasileiro, que é as apostas esportivas. As apostas esportivas são uma isca, uma verdadeira isca pra galera ir pros jogos populares. Então, eu vou botar aqui R$10 Flamengo contra Corinthians. Então é um ambiente acolhedor, mas a intenção da casa de aposta é você pegar a galera das apostas esportivas e tacar no cassino, porque é muito mais lucrativo para as empresas. Porque você perde, né, o dinheiro nas apostas esportivas, mas você perde muito mais, é muito mais lucrativo para a casa de aposta o cassino online, que ele tem muito mais riscos, e ele é onde o pessoal tem o lucro bruto. Então, a porta de entrada real é a aposta esportiva, e é onde a gente mais vê as propagandas hoje em dia também.
Isso não pode ser ignorado, né? Você sai de um ambiente acolhedor aí, que o brasileiro gosta, para um ambiente destrutivo, para um ambiente aí do cassino online. Eu entendo que a aposta esportiva também é um vício, tem toda essa questão, que também pode ser a porta de entrada para começar a fazer apostas, mas, cara, você não pode negar, vai ser impossível você negar o fato de que uma aposta esportiva tem um público bem específico. Não vai ser uma mãe de família com um bebê no colo que vai estar assim, ó, e jogando. Não vai ser. Vai ser um pai ou um cara mais velho que ele gosta de apostar, ou um cara que gosta muito de futebol. Vão ser públicos específicos diferentes dessa coisa assim de ai, tilinho, solta cartinha, e eu tô com o bebê no colo, e eu tô com um cartão do Bolsa Família, eu tô amamentando ele, mas eu preciso jogar. Isso é muito triste, é muito feio. Esses cassinos por aplicativo, por essas coisas assim, são tão horríveis. Eu não sei se você já experienciou, não você que tá na sua casa de boaça assim, jogando, como se fosse assim, nossa, eu estou jogando poker. Isso aí, você não tem essa visão, entendeu? Mas você pega uma pessoa viciada em casa de aposta pra ver como que ela tá quando ela tá jogando, é muito feio e é muito triste. Eu fui no cabeleireiro, faz uns 4 meses isso, mas ficou na minha cabeça. Eu fui lá no cabeleireiro e ela tava fazendo meu cabelo, tranquilo lá. Chegou uma cliente da manicure no salão e ela falando alto ali com a manicure dela, enquanto eu fazia meu cabelo, ouvindo a conversa, óbvio, sempre tô ouvindo a conversa. E ela tava falando que ela perdeu dinheiro nessas casas de aposta de aplicativo. Não lembro qual delas que foi, mas ela perdeu dinheiro nessa casa de aposta. E ela tava falando normalmente que ela perdeu dinheiro do mês na casa de aposta. Que é muito triste. Mas ela tava falando tão natural, assim, tipo, ai, que droga, agora eu perdi meus R$200 que eu ia passar um mês. Precisava só de mais 10 pra poder tentar recuperar o que eu perdi. Tipo, ela já perdeu, ela tava tentando conseguir emprestado mais 10 com a manicure, que é a amiga dela. Devia estar fazendo a unha dela de graça. Ela tava tentando meio que pegar emprestado mais 10 pra ver se ela conseguia os 200 de volta. E, cara, se R$200 é o dinheiro que ela tinha pro mês, isso aí é muito triste. Porque ela não tava sozinha, ela tinha uma filha. Então, R$200 por mês pra uma família, cara, chega a ser impossível, entendeu? E é uma realidade que você não pode ignorar. Porque você no seu computador em casa jogando, eu aqui com roupa bonitinha e jogando aqui, nossa gente, olha o Tidlinho, olha que legal, ai que bom, que feliz, que felicidade. A gente aqui, essas pessoas não são o público-alvo do Tidinho. O público-alvo do Tidinho são pessoas ferradas que usam Bolsa Família, que compra cachaça, que fica bebendo um monte, depois vai jogar, vai perder tudo que vai pro baile funk. Essas pessoas são o público-alvo do Tidinho, desses jogos, assim. E você não pode negar isso, entendeu? Não que você esteja negando, mas é uma coisa que é uma visão diferente do público-alvo que você às vezes não tem. Quero dizer aqui também que a aposta esportiva também é um vício, tá? De alguma forma. Mas, obviamente, né, a dopamina que você libera no cassino online é muito maior. E a primeira isca que eles vão tentar trazer é galera das apostas esportivas para cair no cassino online. Pessoal, hoje o Brasil ele vive do dinheiro das bets. Você pode olhar em qualquer lugar, acho que esse próprio vídeo, ou até se você for ver um vídeo do Felca, vai ter um ad e uma propaganda do Tigrinho, que o pessoal até pegou e brincou com isso. Você abre a televisão, tá lá, um monte, cara. O que mais tem é propaganda de bet. Você vai ver o seu time de futebol favorito? Tá lá, o patrocinador master, uma casa de aposta. O próprio campeonato, ele tem um nome da casa de aposta. Então, o Brasil, ele acabou vivendo sobre esse dinheiro das bets. E aí é o que eu falei. Você acha mesmo, pra solucionar o problema, que você bater em meia dúzia de influenciador e fazer meia dúzia de influenciador pedir desculpa por já ter feito casa de aposta em vídeo, vai fazer mudar alguma coisa. Tá entendendo que o buraco é muito mais embaixo? Muito mais embaixo? Que, tipo, se é... Cara, se você me fala que o buraco é muito mais embaixo, ok, eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, quem divulga casa de aposta não pode ficar isento dessa culpa. Entendeu o que eu tô falando? A pessoa que divulga casa de aposta é tão mau caráter quanto um político que tá pegando dinheiro ali dos impostos, do tidinho, das bets, colocando no bolso dele, entendeu? Não é como se você fosse muito mais moralista do que um político corrupto. Você também tá usando a população que tá te seguindo a favor de si próprio, que é essencialmente o que um político corrupto faz. Então eu entendo que o buraco é muito mais embaixo, mas a gente precisa sim continuar batendo nos influencers, sim.
e bater também mais no governo. O governo está sendo debatido várias vezes aqui. As pessoas estão batendo no governo. É importante sempre a gente lembrar que o influencer e o governo vai carregar a mesma culpa e que são tudo parte da mesma árvore. O governo é a raiz que permite com que isso aconteça e o influencer são os galhos das árvores que faz tudo ficar muito bonito para quem tá passando de fora ver e chegar perto dessa árvore. Entendeu? Então, essencialmente, vocês fazem parte do mesmo ecossistema que tá deixando os brasileiros mais e mais pobres e as pessoas mais e mais viciadas nesses jogos desgraçados de aplicativo de merda. Para solucionar realmente o problema, você bater em 3 caras, 3 influenciadores, pode até ajudar e tal, mas a massa do dinheiro tá lá. E outra coisa que eu devo dizer, o governo é um dos que mais tá ganhando sobre isso. O governo tá ganhando 30 milhões de cada casa de aposta. 30 milhões para legalizar, tá? Além de 20% de cada lucro da casa de aposta por mês. Ninguém tá batendo muito no governo, né? Mas é o que eu falo. Eu também tenho as minhas, né, escusas aí, porque eles estão ganhando todo esse dinheiro, eles estão reclamando aí de que é um vício e tal, mas não estão propondo fazer nada. Tanto é a própria CPI aí das bets, que a gente vê que está sendo um circo feito com dinheiro público, que na minha opinião, sim, o influenciador ele tem culpa, ele é imoral por fazer isso. Eu concordo com você, 100%. Mas na minha opinião sobre a CPI das bets, que a gente está falando do Brasil ele viver sobre esse dinheiro das bets, cara, se você for ver, eles estão botando a culpa nos influenciadores enquanto eles saem com a maior fatia do bolo, sabe? Tá sendo uma grande cortina de fumaça, um grande circo para isentar o Estado sobre a responsabilidade que ele tá tendo desse problema social. Então eles estão culpando meia dúzia de influenciador aí pra a massa, o povo ficar puto com esses influenciadores e ninguém cobrar o Estado, que tá lucrando horrores. Eu entendo isso, sim. Eu acho que as pessoas estão cobrando o Estado, sim. Mas tá ficando mais um circo. E esse circo e essas palhaçadas, esses memezinhos e tudo mais vão se perpetuar por aí. As pessoas se importam até certo ponto, depois elas vão se distrair com qualquer outra coisa. Antes era o show da Lady Gaga, ano passado foi o show da Madonna. Aí daqui a pouco vai ser um escândalo de um influencer grande também para poder distrair um pouquinho mais a população. E a gente vai levando nesse pão e circo, enquanto o Brasil vai se afundando mais e mais. É isso que acontece. E eu entendo o seu ponto e eu concordo com o seu ponto. Mas, de novo, o influencer faz parte desse mesmo ecossistema. Os dois estão errados. Os dois essencialmente fazem o seu papel de simbiose ali. Um tá usando o outro, um tá convivendo junto com o outro ali, tá participando da mesma coisa, se aproveitando um pouquinho mais um do outro. E a gente tá aqui do lado de fora vendo toda essa palhaçada e ficando muito revoltado com essas coisas. E é normal as pessoas ficarem revoltadas com essas coisas. Até porque tem gente tirando suas próprias vidas por causa de uma estupidez, de alguém que vendeu um sonho pra ela de ficar rica por nada. Por arrastar um tilinho, uma cartinha. Isso é um vício. Querendo ou não, a pessoa que é viciada, ela não tá pensando direito nas suas ações. Até porque se ela estivesse pensando de verdade, ela não estaria fazendo toda essa coisa pra poder acabar com a própria vida, né? Próximo tema, também falando aí da corrupção política. Gente, se a Virgínia, que foi aí vazado, que ela ganhou mais de 40 milhões para fazer a publicidade. Olha esse dinheiro, você acha mesmo que os próprios políticos eles não estão envolvidos nisso tudo? Você acha que tem interesse? Olha o tanto de dinheiro que está circulando. Você acha que eles não conseguem comprar vários políticos e vários senadores para eles não falarem nada sobre isso, para eles não terem responsabilidade sobre isso? Então você vai ver muita corrupção política advinda desse dinheiro, porque é muita grana, entendeu? Então vai começar aí. Você vai ver um monte de políticos se calar ou culpar os influenciadores. Mas eu quero ver quem realmente vai ter a coragem de fazer uma lei para proibição da propaganda, para proibição do dinheiro advindo disso. Quem realmente vai ter coragem de falar, olha, emissoras de TV vocês não podem mais fazer propaganda de apostas. Olha, time de futebol você não pode mais fazer propaganda de apostas. Você entendeu que ainda é muito fácil para os políticos e vai rolar solta essa corrupção? Ano que vem é ano de eleição. É ano de eleição. E os grandes políticos, eles estão fazendo o quê? Ou quietinhos, ou ganhando dinheiro apenas, como a própria Soraya, apenas usando essa pauta. Mas, de fato, estão fazendo alguma coisa? Você que assistiu a CPI das bets, estão fazendo alguma coisa ou estão fazendo um velho circo de audiência para que eles ganhem votos? Que, de fato, os políticos fizeram para resolver esse problema de vício e esse rombo
aí na sociedade? Culpar meia dúzia de influenciador? Meio pequeno, né? Para um problema muito maior. E aqui entra um ponto. A armadilha para o Felca. Espero que esse tópico seja bom e não seja uma palhaçada igual foi as outras coisas. Eu espero que ela não... Espero que eu não precise retirar o meu elogio por ela ter pedido desculpa pro Felca, né? Mas eu entendo toda essa questão, mas como eu falei, cara, não tem como. A gente tá vendo que o CPI tá sendo um circo, tá vendo que eles estão culpando os influenciadores, e ao mesmo tempo não estão culpando, estão bem tranquilos com os influenciadores, estão passando a mão bem tranquilo no influenciador. Com a Virgínia, só faltava alguém colocar ela pra ninar ali. Faltava alguém pegar ela no colo, ficar assim. Porque foi ridículo, foi um absurdo, foi um lixo, foi um nojo. Odeio essas pessoas, odeio esses políticos de merda que fazem essas coisas. Se vendem por uma marcação no story. Ridículos. Mas é o que acontece, a gente precisa pelo menos debater e pontuar bastante nas partes que a gente acredita que precisa mudar, entendeu? E o influenciador não é essa porcentagem tão pequenininha como você tá achando. Eu sei que o problema é muito maior, mas esse maior que é, o influenciador também tá no meio. Ele não tá lá embaixo. Acho que é aí que a nossa visão acaba saindo um pouquinho da linha, entendeu? O Felca, ele não tá percebendo, mas se você parar pra pensar, será que ele realmente atacar essas pessoas menores, esses influenciadores menores, ele também não tá fazendo parte desses grandes que eles querem fazer essa grande cortina de fumaça? Talvez ele não esteja nem percebendo, mas ele está entrando e ele está fazendo parte, né, de todo esse sistema, entendeu? Cara, tu não me ajuda também. Porque você tem que entender que você está errada, completamente errada, tá? O Felca atacou o governo várias vezes. Ele falou que o governo tá ganhando dinheiro com a casa de apostas. Eu não sei mais o que você acha que é moralmente certo o Felca fazer, além do que ele já está fazendo. Você entrou nessa briga porque você quis, para poder ganhar um pouco de repercussão por causa do Felca também. Não é como se você fosse a pessoa que estivesse vendo o erro do Felca, que a gente só não tá entendendo o seu ponto. Não existe isso, não é isso, tá? A gente tá entendendo bem o seu ponto e a gente tá pontuando que você está errada. Você pode ter todas as suas boas intenções, a sua atitude antes daqui foi ridícula. A gente precisa pontuar que você fez muita cagada e você bateu muito em quem não devia bater. Então até você tava participando desse problema aí tão gigantesco que você tá falando, que o Felca tá perpetuando, você tava fazendo isso, atacando ele quando ele só tava tentando resolver uma coisa suja que tava acontecendo. Você divulga a casa de apostas, ou seja, você pega o lixo e joga no chão, o Felca tá ali com a vassourinha limpando o lixo do chão, tentando resolver, tentando conscientizar as pessoas. Você dá um chute no Felca e fala assim, por que você não ataca a companhia que fez as latinhas, a companhia que fez os lixos que eu tô jogando no chão? Mas você tá espalhando lixo, entendeu? Então você tá atacando a pessoa errada. Você tem que olhar pra dentro de si e entender que você faz muito mais parte do problema, você faz muito mais parte de todo esse esquema do que você tá imaginando na sua cabeça. E o Felca é uma pessoa que tá completamente fora disso. Ele tá fazendo um papel essencial, que é o papel que qualquer influenciador que tem um mínimo de respeito devia estar fazendo. E eles não fazem, porque eles não têm coragem. Aí você levantar essa sua bunda dessa sua cadeira, falar do Felca, quando você divulga casa de aposta, é pra eu te mandar a merda, né? Eu posso te mandar a merda? Eu entendo que você tá tentando fazer um ponto aqui, mas você tem que focar e lembrar que você está errada. Vamos lembrar disso, tá? Você tá errada. É muito complicado você bater nos grandes. É muito complicado. Então, ele bater em algumas pessoas menores, legal, mas não vai ajudar o real problema. Então, eu acho que ele não está percebendo, mas ele também está caindo numa armadilha. Porque se ele bater nos grandes, provavelmente ele mesmo ele sendo grande, ele vai se prejudicar, tá? Eu vou usar um exemplo aqui pra você poder entender. Você tá fazendo o papel do demônio de divulgar a casa de aposta, e aí você vai no Felca, que não tá divulgando casa de aposta, nunca divulgou, e você fala pra ele que ele está errado, porque também tem outros muito maiores, demônios iguais a você, muito maiores, que estão divulgando casa de aposta também. Você não tá entendendo o ponto aqui. O Felca tá fazendo um trabalho muito bom de conscientizar as pessoas. Poxa, se você tá com esse desejo tão grande de atacar, nossa, vamos atacar os influenciadores maiores, vamos lá, ter coragem. Por que você não tem essa coragem? Por que você divulga casa de aposta? É muito fácil você ficar olhando pra alguém que tá fazendo a parte dele
e falar, poxa, por que você não faz mais? Sendo que você não tá fazendo bosta nenhuma. Pelo contrário, você tá ajudando a divulgar a casa de aposta. Então, você que não tá fazendo nem o mínimo, que é não divulgar a casa de aposta, você tá se sentindo no direito de falar pro cara que tá fazendo algo bom, porque que ele não tá fazendo algo maior ainda, sendo que você não tá limpando nem a própria bunda, entendeu? Então, é isso que eu acho que você tá se perdendo bastante. Para um pouquinho, repensa nas suas ações, por favor. É pedir muito, assim? Pensa realmente, você realmente tem direito de falar alguma coisa? Prejudicar. Então é perigoso. Ele foi chamado pela própria CPI. A gente viu lá a Soraya chamando ele. E eu acho que ele mesmo, eu assisti o podcast, ele mesmo viu e falou: meu, onde eu estou me enfiando? Sabe? Mesmo que a causa seja nobre. Porque é o que eu falei, é muito difícil, ainda mais o próprio Felca, uma pessoa bater contra esse sistema enorme. Esse sistema de bilhões de reais. Então, talvez ele mesmo não esteja percebendo, mas ele também está caindo numa armadilha, onde ele vai culpar os menores, e se ele for bater de frente com os grandes, ele vai se prejudicar muito. Eu temo por ele, de coração mesmo. Bom, gente, para finalizar aqui o vídeo, eu quero de novo pedir desculpas ao Felca. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração, agora sem hate, sem tudo, que ele pudesse ouvir esse vídeo, tá? Porque eu acho que a luta dele é genuína, mas eu realmente vou acreditar se é genuína mesmo, se ele continuar batendo, se ele continuar levando esse assunto que realmente ele trouxe, e nisso ele fez muito bem, que ele fez muitos influenciadores terem vergonha sobre isso e tal, mas como eu falei, isso ainda é pouco. Se realmente quer mudar, para ser mudado, ele vai ter que bater nos grandes. Eu vou levantar um ponto aqui. Eu vou dar uma pontuação pro pedido de desculpas dela. E esse pedido de desculpas vai receber uma nota 7, que é uma nota que dá pra passar de ano, mas você poderia ter feito muito melhor, porque você não tem, essencialmente, assim, vou falar bem sincera, você não tem direito de pedir bosta nenhuma pro Felca quando você tá divulgando casa de aposta e você não tem nenhuma moral pra falar merda nenhuma, entendeu? Desculpa, tá sendo tão sincera, me desculpa, mas assim, é muito fácil você aí do conforto da sua casa, sentada numa cadeira, falando: ai, o Felca vai ter que bater influencer grande pra poder acreditar que ele realmente apoia essa causa e continuar falando, quando você tá no teu quarto divulgando casa de aposta, fazendo merda nenhuma. Aí como é que eu vou aplaudir o seu pedido de desculpas? Apoiar 100%, sendo que essas coisinhas que você fala são coisas sem sentido nenhum. Você não tem direito nenhum de pedir nada pra ele. Você podia pelo menos se tocar, sentir vergonha, realmente vergonha. Essencialmente, você merece sentir vergonha de estar divulgando casa de aposta. Sinto muito. A vida é dura. As contas vão chegar. Eu sei que é difícil. Nossa, às vezes vai apertar aqui, ali. Não vou conseguir ir pra Disney esse ano. Mas, se você tiver uma consciência limpa e se manter certo, você vai ter um pouquinho mais de orgulho do dinheiro que você consegue. Eu entendo que ela quer fazer essa coisa do tipo, ai, eu entendo o Felca, parabéns pro Felca, mas ele precisa fazer uma luta maior. Mas assim, na boa, ele não te deve nada. Você tá divulgando casa de aposta, você não tem direito de exigir nada, sinceramente. E aqui eu apresentei muitos pontos, né? Eu sei que muita gente é fã dele e tal. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração mesmo, tá? Que ele visse esse vídeo. Sobre os temas que eu apresentei. Eu nem sou fã dele. Eu praticamente, assim, nem conheço muito do conteúdo do Felca. Eu só tô vendo 2 pessoas discutindo na internet. E entre essas 2 pessoas, eu tô vendo uma pessoa que tá fazendo um trabalho muito bacana, lutando, dando tudo de si, fazendo um trabalho bem bacana, se esforçando realmente. Ali dentro das coisas que ele tá fazendo, ele se esforça bastante pra poder entregar uma conscientização bem grande. E do outro lado, eu tô vendo uma pessoa que foi uma criança até agora pra responder tudo. Qualquer comentário, qualquer vídeo foi uma palhaçada. E uma pessoa que divulga casa de aposta tá do lado errado. Tentou usar a própria balança sem caráter pra medir um cara que tava fazendo um trabalho tão bacana. Então eu não tô defendendo ele aqui porque eu sou fã dele. Eu tô falando uma coisa que eu tô vendo, como um ser humano, assim. Eu tô vendo um ponto de vista aqui que eu acho que você não conseguiu ver. Mas eu espero de verdade que você consiga ver em algum momento. Também me dá essa chance aí de ver esses temas, da gente argumentar e falar sobre esse tema, ao invés de somente bater em meia dúzia de influenciador, que a gente sabe que a gente é um nicho dessa sociedade, isso não vai chegar nos grandes, entendeu? Você não vai deixar de fazer o Neymar, fazer publicação de casa de aposta, que vai pegar muito mais gente baixa renda e tal. Então, assim, eu vou repensar
tá? Apesar que esse dinheiro, ele faz muita diferença pra mim. Eu acho que depois de toda essa nossa discussão, eu vou repensar. Mas eu acredito que, como eu disse, o buraco ele é muito mais embaixo. E eu gostaria do fundo do meu coração que o Felca visse esse vídeo, ou você também pudesse mostrar pra algumas pessoas esse vídeo sobre essa causa, e não somente uma briguinha de internet, uma briguinha entre youtuber, e todos os temas principais que eu apresentei aqui. Quero agradecer do fundo do meu coração se você viu esse vídeo inteiro. Bom, é isso, esse foi o vídeo. O vídeo dela merece um 7. Ela teve uma resposta bem bacana ali, apresentou os pontos dela finalmente, sem a palhaçada, sem a zoação, sem essas coisas. Acho que merece um 7 pelo esforço, acho que merece um 7 pela sinceridade. Teve pontos ali que eu discordei. Eu espero de verdade que ela volte a ser uma youtuber que vale a pena assistir, porque realmente, assim, mesmo com toda a palhaçada, toda aquela coisa assim, besteira e tudo, é uma pessoa que parece ser uma pessoa boa, só parece ser uma pessoa que se deixou levar muito numa briguinha de internet e deixou uma imagem bem feia, assim. Mas é bom que tente consertar essa imagem, porque todos merecemos uma segunda chance. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você se inscreva no canal, por favor, deixe seu like. E deixe um comentário também, que eu gosto de saber sua opinião sobre o vídeo. E é isso. Muito obrigada por todo o apoio até aqui. E tchau!